Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, Senhor, és o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nos colocamos diante da tua santa presença através da oração. Somos gratos a ti pela manhã que o Senhor nos deu, somos gratos a ti pela tarde, somos gratos a ti por esta noite maravilhosa, do qual o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos, Senhor, aqui para adorar o teu nome, na beleza da vossa santidade. Nós te louvamos pelo livramento, nós te louvamos pela saúde, nós te louvamos pela salvação, nós te louvamos, Senhor, por este momento especial que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite, neste culto de ensino, onde vamos aprender a tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, Senhor. Te louvamos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença. Recebe a nossa adoração, nosso culto nesta noite, e que podemos nós fazer o melhor para ti, oferecer o melhor para ti, Senhor. Porque a cada dia que passa, cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, desde que estamos enfrentando esta pandemia, estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, porque a tua palavra diz: o Senhor não guardar em vão o trabalho sentinela. E nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, cada culto, Senhor, do qual o Senhor nos dá a oportunidade de adorar o teu nome. Oh, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, somos gratos mesmo pelas bênçãos, pelas vitórias, somos gratos pela tua mão estendida. Continua a abençoar esta amada igreja da Yadse Altarmã, cada membro, cada congregado, cada família. Continua a abençoar, Senhor, as nossas vidas, porque nós somos dependentes de ti, Senhor. Continua a abençoar esse ministério da nossa Yadse, nossa grande Curitiba. Nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos, Gabi, irmã Maria Gabi, toda a família, a diretoria da igreja, os membros, os congregados, os novos convertidos. Continua a abençoar a tua igreja, Pai, porque em tudo nós devemos dar graças a ti, Senhor. Em tudo nós temos que agradecer, principalmente pela salvação da nossa alma. Senhor, recebe nesta noite a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto. Muito obrigado, Deus, pela família do qual o Senhor tem nos protegido, a nossa família, a nossa casa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor dura para sempre. Eu te agradeço pela vida dos teus servos, das tuas servas que aqui estão nesta noite. Oh, Deus, muito obrigado pela vida deles, que o Senhor continue a dar a eles saúde, dá a eles livramento, continua a dar a eles paz no coração, alegria na alma, alegria de te servir, Senhor, porque maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso é te adorar, te louvar, te engrandecer, maravilhoso é estar na tua casa, Senhor, e podermos estarmos aqui de cabeça erguida, agradecendo-lhe, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, agradecendo-lhe, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá força e graça para prosseguir nesta caminhada. Abençoa cada membro desta igreja, cada congregado, abençoa cada criança, adolescente, jovem. Ó Deus, nós somos dependentes de ti. Nós cremos nas tuas promessas. Tu és o Deus de pacto, o Deus de aliança. Tu és o Deus que cuida das nossas vidas. Tu és o Deus que está conosco até a consumação do século. Tu és o Deus que nos ajuda, Senhor, para que podemos vencer nesta caminhada, Senhor.
que podemos crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, oh Deus, por este momento especial, Senhor, de estar na Tua casa, este momento especial de estar na Tua presença. Guarda os nossos irmãos de todo canto, do mundo todo, Senhor. Guarda todos aqueles que confessam o Teu nome, Senhor. Aqueles que estão aí, Senhor, caminhando para ir para o céu de glória. Ajuda, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Senhor, nos dá força para que podemos prosseguir, Senhor, para que podemos fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, andar em sinceridade contigo. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por este momento de nós estarmos na Tua casa, de nós estarmos na Tua presença, de nós poder estar aqui falando contigo, adorando o Teu nome na beleza da vossa santidade. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos dá vitória, nos dá força, graça para prosseguir nesta caminhada. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas bênçãos. Oh Senhor, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Honra, glória, louvor pertence a Ti, Senhor. Todo o poder, Senhor, é lhe dado nos céus e na terra. Todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento especial de estarmos na Tua presença, este momento especial de estarmos na Tua casa nesta noite. Teu nome nós oramos, Te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Nós mesmos esquecer, só pensar em Cristo Rei Jesus, de nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, de nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor.
dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em suas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Pode dar glória a Deus? Amém. Salmos de número 133. Se coloca em pé, vamos estar lendo esse salmo, orando ao Senhor. Irmã, se puder louvar o Senhor comigo, 303, tá bom? Da nossa harpa cristã. Aí já vamos passar para o ensino da palavra de Deus. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Irmãos, quando nós falamos aqui a vida para sempre, né? Poxa, mas ninguém é eterno, né? Falando humanamente, mas Jesus está falando de uma vida eterna, do céu. Ali Ele ordena a vida para sempre. E nós estamos trilhando nesse caminho para ir para o céu de glória. Não é verdade? Nós estamos lutando. Sabemos que o céu é tomada força. Sabemos que tem obstáculo, tem problema, tem luta, tem dificuldade, tem tantas coisas. Mas nós estamos lutando, vamos vencer para nós chegarmos lá, para receber uma vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença, através da nossa oração. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, principalmente pela salvação. Te agradecemos por esta noite maravilhosa de estarmos na Tua casa, nesta noite maravilhosa de estarmos na Tua presença, onde viemos aqui adorar o Teu nome, na beleza da vossa santidade. Fica conosco, Pai, o que nós te pedimos, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar 303. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Igreja, na paz do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus com o número 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Toda a igreja. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador
preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Vem forte. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Presbítero irmão Luiz, com a palavra, os irmãos coloquem em pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus, saúde a amada igreja, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos aqui na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, né, irmãos? É um privilégio para nós estarmos aqui, e principalmente na companhia dos irmãos, né? Estamos vendo que os irmãos estão retornando, graças a Deus, aos poucos os irmãos estão retornando para os cultos. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo de número 13. Vamos ler aqui alguns versículos. Juízes, capítulo de número 13. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho do personagem Sansão. Glória a Deus. Juízes, capítulo 13, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim, a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Vamos ler agora o versículo de número 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Glória a Pode Deus. tomar o vosso assento. Aleluia. Então, esta passagem que lemos trata do surgimento, do nascimento da pessoa de Sansão, que veio a ser concebido no período em que Israel vivia, podemos dizer, altos e baixos, tanto espiritualmente como também socialmente, né?
Israel, no período dos juízes, eles viviam uma transição entre o momento em que eles clamavam a Deus para que Deus enviasse socorro. Aí Deus enviava socorro através dos juízes, que libertava o povo da mão dos seus opressores. Mas então, quando vinha o período de paz, o povo tornava a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí o Senhor enviava novamente o castigo, sobre o povo de Israel. Aqui no versículo 1 que nós lemos, trata justamente dessa transição. Ele fala assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então essa era a situação, a realidade do povo de Israel neste período. É um período que foi após Israel adentrar em Canaã, após Israel tomar posse da herança que o Senhor havia lhe dado, de herdar aquela terra que pertencia aos povos cananeus, e o Senhor deu, o Senhor concedeu que Israel conquistasse aquela terra, porque o povo que ali habitava, eles haviam cometido tais pecados que Deus precisou enviar um juízo. Deus precisou julgar. Deus precisou fazer alguma coisa, porque aquele povo pecou demais. Aí Deus então concede que Israel entre ali. Primeiro com Moisés, depois com Josué, lutando as guerras e conquistando aquele território. E após então esse momento de glória, esse momento de conquista e de vitória, o povo entra neste ciclo. O livro de Juízes vai tratar sobre isso. O povo sendo socorrido, depois fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e depois o Senhor enviando então julgamento através dos povos vizinhos. E Sansão, que é a pessoa de quem nós desejamos falar nessa noite, ele era um nazireu. O que era o nazireu? Lá em Números, no capítulo de número 6, vai nos trazer o esclarecimento do que era um nazireu. Então nós vamos ler aqui alguns versículos, Números, quarto livro da Bíblia, a partir do capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então o voto de Nazireu, ele era um voto de consagração pessoal. E Sansão, ele era nazireu por ordem divina. Porque quando o anjo vai falar com a sua mãe, ele fala assim: olha, você é estéril, mas você vai conceber, você vai dar à luz um filho. E este filho que você vai conceber não vai ser como as outras crianças, ele vai ser especial. Então, no momento que você conceber, você não vai mais beber bebida forte, não vai mais comer comida imunda, porque o menino vai ser nazireu. E o anjo falou isso por quê? Porque ele queria? Não, foi porque ele entregou a mensagem de Deus. Então Sansão, ele era nazireu por ordem de Deus, desde o ventre. Ele nasceu por um milagre, porque a sua mãe não podia gerar filhos. Mas Deus resolveu que ela daria à luz um filho. Por algum motivo, nós não sabemos qual, a Bíblia não registra o nome dela, mas era uma mulher especial para ser escolhida por Deus, assim como seu esposo também.
para serem os pais dessa criança especial. E ele veio ao mundo com um propósito. O propósito de Deus, que Deus falou para aquela mulher através do anjo foi: você dará à luz um menino, ele será nazireu, porque ele vai livrar o seu povo do poder dos filisteus. Então veja, ele era nazireu por ordem divina e ele veio com um propósito: livrar a Israel do poder dos filisteus. Mas então, esse voto do nazireado, ele era um voto de consagração ao Senhor. Ele podia ser feito por um homem ou por uma mulher, como nós lemos aqui no versículo 1, com o objetivo de separação e de dedicação à santificação. Então qualquer pessoa de Israel poderia ser um nazireu. E esse voto era para que essa pessoa se consagrasse, para que ela fosse separada para Deus. Poderia ser feito por um período de tempo ou por toda a vida, né? Já vamos falar desse assunto, mas vamos ver aqui as obrigações do nazireu. Então aqui nós paramos no versículo 3, o versículo 3 diz assim: o nazireu, a pessoa que fizer o voto, ela vai se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas e nem secas. Veja como era apertado o caminho, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não podia beber o vinho, mas também não podia beber produtos que viessem da uva. E além de não poder beber os produtos que viessem da uva, não podia comer a uva, nem fresca e nem seca. E também não poderia comer nada que viesse da vinha, desde a semente até as cascas. Vamos lá para o versículo 5. Todos os dias do seu voto, do seu nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então essas eram as obrigações de quem fazia o voto de nazireado. As obrigações de separação, de abster-se, de renunciar em prol daquele voto. O que mais? Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Outra obrigação do nazireu: ele não poderia ter contato com o cadáver, fosse parente seu próximo, da sua família, pai, mãe, irmão, até mesmo filho. Ele não poderia ter contato com aquele cadáver, porque ele estava comprometido em um voto com Deus. O que nós podemos entender, irmãos, disso aqui para as nossas vidas nessa noite? Primeiro, que a separação das coisas mundanas, elas nos aproximam de Deus. Quando nós nos separamos das coisas mundanas, nós estamos mais perto de Deus.
não recordo agora de memória, também não me lembrei aqui de trazer o texto bíblico, mas tem um versículo que diz assim: para nós não sermos amigos do mundo, porque se nós formos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É verdade, irmãos, que todos os dias nós temos as nossas obrigações. Todos os dias nós temos o nosso trabalho, nós temos o relacionamento com as pessoas. Não é porque nós queremos nos santificar, não é porque nós queremos ser separados para Deus, que nós não vamos mais conversar com ninguém, que nós não vamos mais interagir com a sociedade ímpia. Nós precisamos. Não é verdade? Precisamos, em todo lugar que nós vamos, precisamos interagir. Mas aqui está falando de uma separação, de uma abstenção daquilo que é mundano. Eu posso estar andando aí, eu posso estar conversando com os ímpios, posso estar trabalhando com ele, posso estar negociando com ele, posso estar comprando dele, vendendo para ele, mas eu posso também evitar, me abster das coisas mundanas que ele faz, das suas conversas que não são próprias para alguém que está se santificando, né? Das práticas que são erradas. Eu posso vender, mas eu não vou passar a pessoa para trás, porque eu estou me santificando. Eu posso comprar, mas eu não vou querer levar vantagem em cima dos outros, porque eu estou me santificando. Os irmãos estão entendendo, né? É bem claro essa colocação. Então, o nazireu, ele fazia um voto, onde ele dizia exatamente isso: eu vou me santificar, eu vou me separar das coisas mundanas. E essa parte que fala da morte do cadáver, veja, irmãos, isso aqui no livro de Números, se você vê a lei do nazireado, era a lei que Moisés deixou para todo aquele que queria fazer o voto. Era obrigatório alguém fazer esse voto? Só a Sansão, né? Porque Deus mandou, mas o resto não. Fazia quem queria, quem desejasse no seu coração. Então não era obrigatório. Mas havia uma lei dizendo: quem quiser fazer o voto vai ter que cumprir o voto desta maneira. Não pode fazer diferente, não pode fazer do jeito que achar melhor. Não, tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. E eles então, essa parte aqui, irmãos, do cadáver, ela é mais dura, ela é mais rígida do que a própria lei do sacerdócio. Porque o sacerdote, o pai, a mãe, o irmão, até mesmo a Bíblia fala, a sua irmã que fosse virgem, de quem fosse próxima a ele, se morresse, o sacerdote poderia ter contato com aquele corpo, mas o nazireu não. Então essa consagração, este voto aqui, ele era bem específico. A morte é algo que não combina com Deus. A morte é algo que Deus não tem contato com a morte. Você pode ver que Jesus, aonde ele passava e tinha um morto, aquela pessoa não continuava morta. Se Jesus estivesse passando pelo lugar, ressuscitava. E no dia que Jesus ressuscitou, diz a palavra do Senhor que foram vistos na cidade de Jerusalém muitos que haviam morrido. Porque Jesus ressuscitou e muita gente ressuscitou também. Pelo poder que Jesus tinha sobre a morte. Então, Deus não combina com a morte. Por isso que esse período de consagração ele não poderia ter contato com o cadáver. Outra coisa, irmãos,
Por que ele fala aqui, ó? Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Ele fala justamente que está sobre a sua cabeça. Porque o nazireu, ele não deveria cortar o cabelo. E a pessoa, quando falecia alguém da sua família, era o costume que a pessoa rapasse a cabeça. Por causa da morte daquela pessoa. Então o nazireu, se ele tivesse contato com o cadáver, teria que rapar a cabeça. E aí também ele estaria dessa maneira quebrando o voto que ele fez ao Senhor. Agora veja, nós falamos aqui que o voto, ele é voluntário. A Bíblia não obriga ninguém a fazer voto. Mas o voto, quem gosta dessa expressão, né? Tem gente que gosta dessa expressão, o voto ele é uma arma espiritual para você alcançar algo que você está buscando. Você pode fazer um voto com Deus, aonde você se compromete que se você alcançar aquilo que você está buscando, você irá cumprir com aquilo que você está prometendo. Aí, existem diversas maneiras de você fazer um voto. Você pode fazer um voto de uma oferta. Falar, Senhor, se o Senhor me abrir uma porta assim, eu faço um voto com o Senhor, que se essa porta abrir, eu vou dar uma oferta X. Eu já vi pessoas fazerem voto dizendo assim, Senhor, se o Senhor curar essa pessoa que está enferma, eu vou passar a frequentar todos os domingos a escola dominical. Eu já vi esse voto. E a pessoa foi curada. E a irmã passou a frequentar. Ela não era aluna da escola dominical, ela passou a frequentar a escola dominical, porque ela fez um voto ao Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, concedeu o que ela estava buscando. E ela então cumpriu com o seu voto. O sábio Salomão vai dizer isso. Ele vai dizer assim, olha, não faça, né, não sejas tolo em multiplicar palavras perante o Senhor, porque o Senhor conhece o coração. E também não faça voto de tolo, mas quando votares, cumpre, né? Porque Deus, Ele exige que a gente cumpra. Deus não obriga ninguém a fazer voto, mas se você fizer um voto, cumpra. Cumpra, porque Deus, Ele não leva as coisas na brincadeira, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então esse era o voto do nazireu. O que mais? Essas eram as obrigações dele. Agora, se ele tocasse em alguma coisa, em algum cadáver, né, por algo que aconteceu de repente, versículo 9, se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, né, de repente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Por que nós estamos falando tudo isso, irmãos? Todos esses detalhes desse voto, para a gente poder depois fazer uma avaliação de Sansão, para a gente depois poder observar a conduta de Sansão e como ele se comportou em relação a isso que estava na lei.
Então aqui nesse texto está dizendo que se de repente o nazireu está cumprindo o seu voto fielmente, mas alguém vem a morrer, está junto dele, né? Ele acaba se contaminando. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria trazer todas essas ofertas que foram ditas aqui, né, ao sacerdote, para que o sacerdote oferecesse por ele. Ao 7º dia ele raparia a sua cabeça, e depois do sacerdote oferecer todas essas ofertas, aí então ele começaria de novo o seu voto. O que tinha passado para trás era perdido. Vamos dizer que o voto dele era de 1 ano. Se tinha passado já 9 meses, ele ia ter que começar de novo, lá no primeiro dia, porque ele se contaminou. O que foi para trás foi perdido. Ele precisaria ainda cumprir o seu voto de 1 ano que ele havia feito, porque aquela morte, aquele cadáver, contaminou o seu voto ao Senhor. Espiritualmente, irmãos, falando, existem muitas coisas que contaminam a nossa santificação. Existem muitas coisas que contaminam o nosso desejo, o nosso propósito de nos santificar ao Senhor. E muitas vezes a gente luta. E quando a bênção está quase chegando, acontece algo como isso que está dizendo aqui. Aí você volta lá para o começo de novo. Você está lutando, você está buscando, a bênção está quase chegando, e o inimigo arma essa cilada para você se contaminar. E aí você tem que começar o teu voto, a tua santificação, o teu trabalho, a tua busca, tudo de novo, porque o tempo que você tinha feito você perdeu. Hoje nós não vemos mais, por diversos motivos, mas nós não vemos mais campanhas de pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo, até mesmo buscando dons espirituais, né? Houve tempos que isso era muito comum. As pessoas faziam o propósito de buscar, de clamar, né? De passar tempos ali, pedindo: Deus, eu quero ser batizado. E a pessoa ficava buscando, naquele propósito, naquela chama no coração. Né? E outras coisas. Quantos aqui estão buscando por bênçãos espirituais, pela salvação de pessoas da sua família, pela mudança de uma situação que só Deus pode mudar, pela mudança de um cativeiro, assim como foi lá na vida de Jó, né? A Bíblia diz lá no capítulo 42 que Deus virou o cativeiro de Jó. Ou seja, houve uma mudança. Houve um fim na prova, um fim na luta, na dificuldade. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente está buscando, e quando está chegando pertinho a nossa bênção, vem uma cilada, talvez até um teste, né, pastor? Um teste para ver se a gente pode receber, para ver se a gente está preparado para receber, se a gente é fiel mesmo, né? E é nessa hora que nós não podemos nos contaminar. É nessa hora do teste, nessa hora da provação, quando a bênção está quase chegando, irmão, é a hora que a prova fica mais difícil. É a hora que você olha e parece que o mar que estava revolto agora ficou pior. É a hora que você olha e parece que Deus te deixou sozinho. E tem horas que parece mesmo que Deus nos deixou sozinho. Tem situações na nossa vida, irmãos, que ninguém passa junto com você, ninguém. É só Jesus. Até mesmo a esposa,
até mesmo o esposo, o pai, a mãe, o filho, aquela pessoa que você ama, que você tem afinidade, intimidade, mas tem coisa que ele não pode passar junto com você. Você tem que dobrar o teu joelho e falar: Jesus, é só o Senhor agora. Essa pessoa que está do meu lado não pode fazer nada por mim. Essa hora, irmãos, é a hora que a bênção está pertinho. Essa hora é a hora que Deus já mandou o anjo, ele está assim na tua frente, ó, com a tua bênção, com a bandeja onde você vai se servir daquilo que o Senhor preparou. É nessa hora que você não pode desistir. É nessa hora que você não pode olhar o problema. É nessa hora que você não pode se desesperar. Que você tem que ficar firme aos pés do Senhor. Oh, Deus poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não podemos recuar. Jesus não chamou você para recuar. Jesus não colocou essa aprovação na tua vida para você recuar. O Senhor não permitiu que acontecesse isso na tua vida para você recuar. As provações e as dificuldades que vêm na nossa vida, elas são para a gente avançar, para a gente permanecer firme, para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o inferno, mostrar para quem quiser ver que o nosso Deus está na nossa vida e a nossa confiança está nele. O Espírito Santo está insistindo nessa noite. Não recue. Não volte para trás. Permaneça, porque o Senhor é fiel na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o voto do Nazireu, ele poderia voltar a contar do zero se ele se contaminasse com um cadáver. Mas ele poderia também se purificar, né? Ele poderia trazer essas ofertas e fazer uma purificação. Então, se ele se contaminasse, se porventura isso viesse a acontecer com o Nazireu, o tempo que ele havia cumprido ia se perder, ele tinha que começar de novo. Mas o seu voto não ia se perder. Ele poderia se purificar. Ele poderia trazer as suas ofertas ao sacerdote, dizer para o sacerdote o que havia acontecido, rapar a sua cabeça, conforme dizia a lei do voto do nazireado, e ele poderia então começar novamente o seu voto. Então, quando existe uma contaminação, quando existe uma queda, vamos dizer assim, não é o fim. Ainda tem jeito, porque o nosso Deus é Ele quem, eu acredito que quem inventou o perdão foi Deus. Quem criou o perdão foi Deus. Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Ele tem prazer em perdoar aquele que se arrepende. Amém? Então esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E depois que o Nazireu ele cumprisse o seu voto, vamos ler o versículo de número 18. Depois que ele cumprisse o seu voto, ele faria também algumas ofertas, de acordo com a lei, traria um cordeiro, uma cordeira, traria um carneiro, traria aqui uma série de ofertas para oferecer pelo fim do seu voto. E sabe o que mais ele faria? Ele raparia a sua cabeça, e quando fosse
ali no altar, né? Oferecido o holocausto, ele pegaria a sua cabeleira e jogaria no fogo também, e ela seria queimada, como um sinal de encerramento do seu voto de nazireado. Agora nós vamos voltar aqui para o livro de Juízes, no capítulo de número 13, que nós começamos a ler nessa noite, para falar um pouquinho de Sansão. Capítulo de número 14, irmãos. Então Sansão, ele havia sido gerado por um milagre divino. A sua mãe era estéril, mas a partir da mensagem que o anjo entregou, ela concebeu. E Sansão veio ao mundo com um propósito, o propósito de ser um libertador. Não era exclusivo de Sansão isso. Houveram outros, assim como os juízes, assim como Moisés também foi um libertador, assim como Josué, que lutou, né, à frente do povo, entre outros. Sansão, ele tinha também essa chamada, essa obra de Deus específica na sua vida. Mas Sansão, ele não agia de acordo com aquilo que estava sobre a sua vida. Sansão, ele teve atitudes e decisões erradas, que levaram ele a ser envergonhado, a ser humilhado, a perder a autoridade e o poder que estava sobre a sua vida por causa de decisões e de atitudes e de escolhas erradas que ele fez. No capítulo 14, a partir do versículo 1, vai dizer que Sansão, ele desceu a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então algumas coisas nós precisamos explicar a respeito de Sansão, porque também existe muita confusão quando se fala de Sansão. Porque Sansão, pelo que nos conta o texto do livro de Juízes, houveram 3 mulheres na sua vida que complicaram a vida dele. 3. A gente só lembra de Dalila, mas não foi só Dalila. Então Sansão, ele tinha um problema com mulher, e ele tinha um problema com a sua dominação própria, né? Aqui Sansão, então, ele decide, porque ele encontra uma moça, ele encontra uma mulher que provavelmente fosse muito bonita, provavelmente fosse atraente, e Sansão então vai pelos olhos da carne e se deixa levar por essa atração física, por esse desejo carnal, sem levar em conta tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia aprendido sendo ensinado pelos seus pais. Os próprios sacerdotes na comunidade, na sociedade de Israel, eles atuavam como professores, eles ensinavam a lei, eles ensinavam o que era certo e o que era errado para o povo. Então Sansão havia aprendido. E aí quando ele chega diante de seus pais e fala assim: olha, eu vi uma mulher em Timna, da filha dos filisteus, e eu quero que vocês a tomem por esposa para mim. Imediatamente os seus pais
dão o conselho. Novamente eles tentam abrir os olhos de Sansão, mostrar o que é correto, mostrar para Sansão o que ele deveria levar em consideração. Mas ele se recusa a ouvir. Ele se recusa a receber o conselho de seus pais. Então, eles falam para ele assim: olha, meu filho, não tem entre os teus irmãos, entre o nosso povo, não tem uma moça para você se casar? Em todo o povo de Israel, você vai ter que procurar uma moça dos filisteus? Por que eles falam isso, irmãos? Por várias razões. Mas a principal é porque a lei proibia esse casamento, essa união. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, e no versículo 3, e no versículo 4, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, diz assim: nem te aparentarás com elas. Vamos ler o 2, para ficar... Vamos ler a partir do 1, para ficar bem claro. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual haveis de possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais, aqui cortou um pedacinho, mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Veja a ordem de Deus. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas para seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então veja que Deus ele dá a lei, e ainda explica, né? Ele não precisava explicar, ele poderia simplesmente falar: não faça isso. Mas ele dá a lei e ainda explica: porque se vocês fizerem isso, a ira elas fariam vocês desviar, os teus filhos desviarem de mim, para servirem outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então esse é o primeiro e principal motivo, porque Sansão não deveria se casar com uma mulher filha dos filisteus. Mas qual a resposta de Sansão para os seus pais? Ele fala assim, ó: toma-me esta. Veja a palavra de Sansão para os teus pais. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Então Sansão, ele age como uma criança mimada, que faz o que ele quer, que não aceita conselho, que acha que sabe tudo, que acha que sabe mais do que aqueles que têm mais experiência, né? Vários erros aqui que Sansão não deveria cometer, e que vale para nós, principalmente nós que somos mais jovens, para aprendermos a ouvir o conselho de quem tem mais experiência, para darmos valor aos bons conselhos, porque um conselho, ele pode livrar você de muito sofrimento, de muita dor de cabeça, de muitas lágrimas. Então é bom ouvir conselho, principalmente de quem nos ama. Não que nós sejamos obrigados a fazer tudo que as pessoas nos aconselham, mas parar e ouvir, parar e falar: será que essa pessoa não tem razão? Será que não sou eu que estou errado?
Eu gosto muito, quando se trata desse assunto, daquela passagem de Naamã, o general da Síria. Porque ele vai até a casa de Eliseu, ele vai até o rei de Israel, e o rei rasga as suas vestes e fala: quem sou eu? Sou Deus para curar alguém? Aí o profeta Eliseu fica sabendo e manda mensagem para o rei e fala assim: rei, manda o general aqui, manda ele para cá, que aqui tem profeta. Aí o rei manda, vai lá na casa de Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, ele próprio fala que ele esperava que Eliseu viesse, orasse por ele, fizesse uma prece ao seu Deus, e que o seu Deus o restauraria da sua lepra. Mas não é isso que Eliseu faz. Eliseu fala: vai e se banha, se lava lá no Rio Jordão. E ele fica indignado. Ele fala assim: lá de onde eu vim de muito longe, lá tem rios melhores do que o Jordão, mais limpos do que esse rio aí poluído. Agora eu vou lá me lavar. E não era nem lógico, porque uma pessoa com doença de pele vai se lavar num rio de água suja, vai piorar a situação. Mas alguém chega para ele, um servo, quem sabe alguém que carregava a mala, um soldado, alguém abaixo dele, chega para ele e fala assim: meu senhor, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria? O senhor faria. Pois então, ele só está mandando o senhor mergulhar, o que custa? Mergulha, veja se dá certo. Glória a Deus. Às vezes a gente despreza os conselhos. Eu tomo muito cuidado com isso, irmãos, na minha vida. Quando alguém vem me dar uma opinião, até mesmo no trabalho, conversando com as pessoas, quando alguém me dá uma opinião, eu paro, eu escuto, para ver se aquilo ali não tem fundamento. Às vezes a gente tem preconceito, fala: não, eu sei mais, eu conheço mais desse assunto aqui. Ontem eu estava conversando com um técnico de informática, até muito bom técnico, e ele comentou comigo assim, ele falou assim: eu tinha um amigo, nós estávamos falando de quando surgem problemas difíceis de resolver. Então ele estava falando de computador. Ele falou assim: tem coisa que você não consegue resolver, você fica ali o dia inteiro e não acha o problema do bendito computador. Aí você para, deixa para amanhã, daí você dorme, você acorda descansado no outro dia e você consegue descobrir o problema. Daí ele falou assim: eu tinha um amigo que quando eu estava assim, às vezes cheio de tarefa, cheio de computador para consertar, ele vinha e ficava conversando. E ele dava uns palpites que não tinha nada a ver, porque ele não entendia do assunto. Mas às vezes o palpite que ele dava fazia eu pensar, e por causa de uma coisa que ele falou que nem tinha nada a ver, eu achava a solução daquilo que eu estava procurando. Então, conselhos. Nosso tempo acabou, irmãos, mas conselhos é algo que nós precisamos levar em consideração. Aprender a ouvir conselhos e avaliar. Vai ter conselhos que não vai servir? Vai. Mas o que não serve, você deixa de lado. Mas aquele bom conselho, é melhor você ouvir um conselho que não serve e você dizer não serviu para nada, do que você não ouvir aquele conselho que ia te ajudar e você não deu atenção. E quem sabe daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar: poxa, aquela pessoa me deu um conselho, se eu tivesse ouvido aquele conselho, eu teria me dado muito melhor. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos encerrar aqui essa palavra e agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos estão agradecidos pela palavra, amém? Amém. Deus. Maravilha, né, irmãos? Nós temos que